Por que precisamos de liberdade de expressão? Qual é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? E por que devemos defender o direito de alguém, de certos indivíduos, dizerem coisas que consideramos discurso de ódio? Afinal, isso é discurso de ódio. Quem vai querer tolerar slogans fascistas de supremacistas brancos ou exigências radicais russas? A Antifa é uma organização terrorista, né? Assim como os cartéis de drogas mexicanos e a Al-Qaeda, que se transformou no Hamas ou no Hezbollah. Quem tem o direito de rotular alguém e depois usar todo o aparato estatal com força militar e agentes de segurança contra aqueles que receberam essa marca negra? É preciso entender isso, porque de todas as mídias vêm opiniões completamente opostas. O ex-único homem honesto, o honesto e íntegro senador democrata da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, deixou o Senado, deixou o partido. Muitos realmente o consideravam como candidato à presidência. Mas ele disse: eu queria que os republicanos vencessem em 2024. Por quê? Vamos ouvi-lo? Quem, afinal, impediu várias iniciativas repugnantes do Partido Comunista Fascista dos Democratas? Ele é mais um senador, uma senadora do Arizona, também democrata, Christ Sinema, Cricrista ou Christ Sinema. Saíram do Partido Democrata e se tornaram independentes. Bem-vinda de volta. O ex-senador da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, relembra seus dias sob Biden e diz que os democratas buscavam apenas poder político. O ex-democrata, agora independente, afirmou: por causa do que soube e presenciei. Queria que os republicanos tivessem maioria no Senado em 2024, pois achava ser a única esperança de preservar a instituição. Eu realmente acredito que, se os republicanos estivessem no poder, eles apoiariam o filibusterismo, a última barreira que impede o domínio total de um partido. Estou agora com o ex-senador da Virgínia Ocidental, Joe Manchin. Joe, é um prazer vê-lo. Obrigada por vir. É bom estar com você, Maria. Bem, isso deve ter sido simplesmente um alívio. Fale sobre o que você sentiu nos últimos anos. Sim, eu observei de perto. Quando Chuck Schumer quis acabar com o filibuster, eu e Kirsten Feller, Kirsten Sinema, nos recusamos. Acabar com ele em 2021? Ei, tudo mudou. Eles precisaram trabalhar com o outro lado. O Senado é estruturado para permitir que a minoria influencie, enquanto a Câmara dos Deputados funciona por maioria simples de 218 votos. Faça o que quiser, tendo controle dos democratas ou republicanos. O Senado sempre foi assim. Construa a situação, acalme-a. Eu avisaria meus amigos republicanos que me prometeram não acabar com o filibuster, mas agora tentam miná-lo pelas beiradas. É preciso cautela, pois tudo retorna ao início. Espero que o Senado continue funcionando de forma bipartidária, pois precisamos trabalhar juntos. Esse ataque feroz precisa ser acalmado, não pode continuar assim. Maria, e só existe uma pessoa que, na minha opinião, pode nos dar o tom agora, e essa pessoa é o nosso presidente, o presidente Donald Trump. Peço ao presidente Trump que seja o consolador da nação neste momento. Precisamos do comandante em chefe para acalmar a situação e manter a unidade do país, evitando mais divisões. Manchin e Sinema não permitiram que os democratas usurpassem o poder total no Senado. Joe, antes da votação, conversou com seus colegas republicanos e conseguiu a promessa deles de que o Partido Republicano não mudaria as regras do Senado para obter poder total. Porque o Senado é estruturado dessa forma. O Senado dos Estados Unidos da América, naturalmente, é feito para que a maioria seja obrigada, para aprovar certas decisões, a trabalhar e consultar a minoria. E isso não pode, e na minha opinião ele está certo, não pode ser perdido de jeito nenhum. Senão viraremos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemanha Oriental ou Venezuela. Aliás, vamos ouvir a Maria, que hoje se tornou uma força séria no mundo do jornalismo dos Estados Unidos da América. Devo dizer que, antes de eu ir para a Fox, trabalhei na CNBC por 20 anos e não sabia nada sobre política, absolutamente nada. Vim pra cá e acabei encontrando a história da conspiração com a Rússia.
E eu simplesmente fiz o que sei fazer, que é tentar seguir a verdade. E quando percebi que a conspiração russa era apenas uma história inventada e mais um truque político que um partido usou contra o outro para destruir seu inimigo. Eu pensei, meu Deus, eu preciso gritar isso aos 4 ventos, eu não posso acreditar nisso. Isso é uma loucura, esses truques políticos sujos. E quando eu fiz isso, simplesmente acabaram comigo, quero dizer, todos eles se uniram contra mim. Como eu ouso dizer que a conspiração com a Rússia era mentira? Como chegamos a esse ponto? Bem-vindo ao meu mundo. Vamos ver como chegamos aqui. Em 1949, adotaram a doutrina da justiça, que exigia mostrar ambos os lados. O rádio deveria mostrar os dois lados, pró e contra. Isso continuou até 1987, foi revogado em 1987, porque o Congresso da época, acho que foi o congressista Dick Cheney, levou à sua revogação. Assim, tornou-se possível relatar só um lado das notícias, seja republicano ou democrata. Devemos analisar como fornecemos informações ao público e refletir sobre isso. O presidente afirmou, acho que há 2 dias, ao considerar essa pessoa acusada de assassinato. Estou pensando e orando por Charlie Kirk e família. Não consigo imaginar como essas 2 crianças pequenas e lindas vão crescer sem um pai maravilhoso e a viúva ficará sem marido. Isso é horrível e todos devemos lamentar. Acontece com frequência. Isso vai acabar, mas você não pode parar isso se não parar, basicamente, de espalhar informações e basicamente de perder e usar plataformas. Eles usam plataformas sociais para espalhar essas informações. Sabe, a liberdade de expressão tem limites, Maria. Por que não podemos estabelecer limites? Atualizar a seção 230, considerando a liberdade de expressão, responsabilizando as plataformas. Isso é ridículo. A pergunta é: sempre houve tanta hostilidade, tanto radicalismo, tanta divisão? Pelo menos com prazer. Se não foi sempre assim, como isso começou? E quem começou isso? Quem tornou isso pessoal e tão radical? Você disse que isso remonta a 1949, mas não acho que as divergências no Congresso e na política venham daí. Considero esse fenômeno bem mais recente. Não, foi aí que tudo começou. Com o princípio. Aliás, eu não acho que ele seja totalmente centrista. Socialmente, ele é liberal, claro, mas nos negócios, na administração, no poder, ele é conservador. Mas ele quer criar um novo partido e se posiciona no meio, para que aqueles que não estão satisfeitos com nenhum dos lados possam se juntar. Eu acho que ele pensa da mesma forma que eu. Acredito que em breve pode chegar ao fim do Partido Democrata como o conhecemos. Ele vai tentar se reerguer, reconstruí-la com valores centristas, não de esquerda, mas sim valores centristas. Para mim, às vezes eu precisava ter seguranças ao meu lado. E em um momento, quando a situação ficou tensa, as ameaças de morte eram inacreditáveis, não só para mim, mas também para a minha família. E eu continuava pensando que isso não é quem nós somos como americanos. Eu simplesmente não conseguia concordar com alguns projetos de lei. Eles eram simplesmente enormes. E eu disse ao presidente Biden, uma vez eu conversei com ele, eu disse, senhor presidente, eu não posso, eu tentei, eu não posso apoiar. Eu disse que sou uma pessoa do tipo de John Kennedy. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu. Como você entende, ele foi alvo de um atentado por pessoas erradas, aqueles para quem ele era um obstáculo para transformar os Estados Unidos da América em um paraíso socialista nos moldes de Cuba e Venezuela. E ele, e como já mencionei, Christie Cinema impediram isso. E nosso herói, continuação em breve. Agora tem mais uma pessoa no Senado, é o Faterman, também democrata, mas é assim mesmo, democrata, mas uma pessoa decente. Ao aprovar essa lei, vocês mudam a psicologia das nações para o que mais meu país pode fazer. Eu não fui criado assim, eu não penso dessa forma.
Nós devemos contribuir. Isso é um experimento. Nós nos governamos e, ao nos governarmos, você deve contribuir para a sociedade. Seja você concorrendo a cargos, apoiando alguém ou investindo seu tempo e esforço, mas você não pode ficar de fora. E eu simplesmente, em algum momento, disse que basta, chega. Joe, você disse que não apoia o reconstruir melhor do que antes, mas será? Foi mesmo o Joe Biden que criou o reconstruir melhor do que antes? Quero dizer, eu sinto que o Partido Democrata foi tomado... Eu não acho isso. E eu disse para ele que não é assim. Eu disse que são os extremistas de esquerda. Falei várias vezes ao presidente: sim, senhor, sua equipe te leva tão à esquerda que você nem se reconhece mais. Conheço ele há tempos e é uma boa pessoa e já trabalhei com ele. E sempre foi possível chegar a um acordo com o então senador Joe Biden. E quando ele era vice-presidente, também era possível negociar com ele. Mas nesse cargo, a equipe dele o levou tão à esquerda que ficou irreconhecível. Eu disse isso a ele e pensei: sim, gosto dos dois lados. Republicanos, meus amigos, têm ótimas ideias e quero trabalhar com eles. Também tenho espaço para democratas. É correto afirmar que alguns extremistas de esquerda se aproveitaram da fraqueza dele? Quero dizer, sim, você está certa. Quando você trabalhou com ele no Senado, ele era forte. Mas nos últimos anos ficou claro o que aconteceu. Quero dizer... A ex-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, prestou depoimento perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados na semana passada. Ela foi questionada sobre ocultar as capacidades mentais do ex-presidente. E Karine Jean-Pierre afirmou aos investigadores não notar mudanças na competência dele. Ah, tá. Mas ela admitiu que ele, abre aspas, já não é o mesmo orador de quando ela o conheceu. O ex-ministro dos Transportes, Pete Buttigieg, afirmou que o ex-presidente não deveria ter disputado a reeleição em 2024. Seria melhor para os democratas se a decisão viesse antes. Joe, o que acha? E quanto a esse encobrimento, ao agravamento do estado dele nos últimos anos? Bem, só posso dizer que, como comandante-chefe, seja governador ou presidente dos Estados Unidos da América, você precisa. Sua vontade firme deve garantir que sua administração siga seus desejos. Isso exige uma enorme quantidade de energia e tempo. Eu não achava que Joe ainda tivesse energia para lutar contra sua administração, já que eles eram tão de esquerda. E eu me livraria de muitas pessoas que não têm uma mentalidade centrista para o nosso país. Tocamos no assunto. Joe Biden nem sabia para onde a administração dele estava levando o país, para onde ela tentava mudar o país, como tentavam transformar os Estados Unidos da América nos Estados Socialistas Unidos da América. Por isso, quando você vê alguém comemorando o assassinato de Charlie, condene essa pessoa ao inferno. Ligue para o empregador dela. Não apoiamos violência política, mas prezamos a cortesia. Celebrar um assassinato político não é cortês. Esse foi o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, que pediu para denunciar aqueles que comemoraram o assassinato de Charlie Kirk. Isso, sinceramente, me incomodou. Talvez porque eu tenha, digamos, uma experiência não muito positiva com isso. Mas as palavras do Vance deram início a um diálogo sobre liberdade de expressão, o que na verdade é muito importante, sobre liberdade de opiniões e associações. Estou falando sobre o que a esquerda chama de discurso de ódio, que supostamente é proibido e deve ser punido. Mas quem decide o que é discurso de ódio e o que não é, eles mesmos decidem. Pelo princípio de que sim, dissemos a mesma coisa que vocês, mas o que nós dissemos foi bom, positivo, e o que vocês disseram foi discurso de ódio. Os comentários dele vieram depois que várias empresas e organizações tomaram medidas contra funcionários por suas declarações públicas sobre o assassinato de Kirk. A MSNBC demitiu o analista Matthew Dowd na última quarta após ele sugerir ao vivo que a retórica de Kirk causou sua morte. Em uma declaração, os executivos da empresa-mãe, Comcast, disseram que Dowd fez, abre aspas, um comentário inaceitável e insensível sobre esse evento horrível. Pergunta: é possível demitir um funcionário simplesmente por ele expressar sua opinião? Na sexta-feira, a Bolsa de Valores Nasdaq afirmou que demitiu uma funcionária por publicações inadequadas nas redes sociais relacionadas à morte de Kirk, que violaram sua política contra a violência. O serviço secreto também informou no Facebook que suspendeu uma agente do trabalho depois que ela expressou uma opinião negativa sobre Kirk. A agência afirma que não tolerará comportamentos que violem nosso código de conduta.
Uma empresa privada pode ter suas próprias regras em vez de seguir a chamada liberdade de expressão? A United Airlines disse à Columbia Broadcasting System News que puniu funcionários por comentários públicos sobre Kirk, citando sua política de tolerância zero à violência política. O ministro dos Transportes, Sean Duffy, elogiou a companhia aérea por essa decisão. Delta e American Airlines também adotaram medidas parecidas com os funcionários. Para explicar, convidamos Megan Charula, da Columbia Broadcasting System News Money Watch. Obrigada por se juntar a nós para conversar sobre tudo isso. Quando vemos várias empresas tomando essas decisões, o que isso revela sobre as consequências políticas no trabalho quando alguém faz esse tipo de declaração? As empresas agiram rapidamente ao demitir ou punir funcionários que se manifestaram sobre o tema. Isso mostra que o discurso político não é protegido e que, nos Estados Unidos da América, a maioria dos trabalhadores é contratada sob vontade própria. Significa que funcionário e empregador podem encerrar o contrato quando quiserem, por qualquer motivo. Então, isso implica que os funcionários precisam agir com muito cuidado para proteger seus empregos, se não quiserem enfrentar as consequências que muitos trabalhadores de diferentes setores enfrentaram nos últimos dias. Megan, há uma sensação de que as empresas talvez estejam mais sensíveis no clima atual e também quais consequências as empresas podem enfrentar se um funcionário estiver nessa posição dizendo essas coisas. Especialistas em gestão de pessoas dizem que as empresas querem se manter. Elas são apolíticas atualmente, ou seja, não querem ser vistas como apoiando nenhum lado em questões políticas. E isso se estende aos seus funcionários. Até vimos algumas pessoas famosas sendo demitidas. Mas até mesmo funcionários desconhecidos podem ser facilmente associados à empresa através dos seus perfis no LinkedIn, e eles podem ser vinculados a essa empresa. Isso pode prejudicar a reputação da empresa. E se a empresa for percebida como associada a um determinado partido político, os opositores podem boicotá-la ou decidir não utilizar seus serviços. Existem consequências reais para empresas que tomam partido em questões como essa? Sim, com certeza. As palavras têm consequências. Ou seja, digamos, a companhia aérea United Airlines compete com a companhia Delta e fica sabendo que os pilotos da United estão comemorando a morte de Charlie Kirk. O que você acha que vai acontecer? Metade do país não vai querer voar com eles. E vão para onde? Para a Delta, o que significa enormes prejuízos e até talvez falência para a United. Por isso, as grandes empresas, ao contratar funcionários, assinam um contrato com eles, dizendo que qualquer ação do funcionário que possa impactar negativamente as atividades, o trabalho ou a imagem da empresa pode ser motivo para a demissão. Então, as empresas podem? Eu preciso perguntar se isso é legal, se elas podem demitir funcionários com base em comentários e por esses assuntos polêmicos. Acho que se eles são funcionários por vontade própria, tudo isso se encaixa nessa categoria. Você acabou de fazer meu trabalho por mim. Ou seja, sim, em empresas privadas, se você trabalha por vontade própria, é exatamente isso. Ou seja, o empregador pode demitir você quando quiser. Existem proteções, como não demitir pessoas por pertencerem a uma categoria protegida, mesmo com emprego por vontade própria. Mas, em geral, se um empregador privado descobre que há algo de que não gosta em um funcionário privado, então sim, isso pode continuar, com algumas ressalvas novamente. Sim, eu acho que houve muitas discussões sobre a primeira emenda, sobre a senhorita, liberdade de expressão. Porém, ao trabalhar em uma empresa, a situação é diferente. Então, descobrimos que as empresas privadas não só têm um direito diferente, mas também, de certa forma, são obrigadas a garantir que seus funcionários não façam nada que prejudique o trabalho da empresa. Muitos, inclusive eu, ficaram preocupados com a declaração da Procuradora-Geral dos Estados Unidos da América, Pam Bundy, de que pretende perseguir o discurso de ódio. Ou seja, discurso de ódio é o que a esquerda fazia e era isso que a gente odiava. A Procuradora-Geral Pam Bundy foi criticada após dizer em um podcast que discursos de ódio podem ser processados. Hoje, no H, ela explicou que discursos de ódio passam do limite ao virarem ameaças. Violência é crime. Como você distingue discurso de ódio de liberdade de expressão aqui? Certo, se voltarmos ao que acabamos de falar especificamente sobre empregadores privados e depois voltarmos ao que Pam Bundy está dizendo. Porque ela é membro do governo. Então, o grande ponto de divergência quando se trata da primeira emenda é a ideia de que a primeira emenda nos protege da censura por parte do governo.
Então, um empregador privado pode dizer: não gostei do que você disse, vamos te demitir? De modo geral, sim. O governo pode fazer isso. Então surgem outras questões. O governo pode processar você pelo conteúdo do seu discurso? É isso que a primeira emenda protege. Agora, quanto ao que exatamente é protegido, bem, nem toda fala, mas o discurso de ódio é uma categoria protegida. E você tem muitas informações dos juízes, muitos pareceres onde eles dizem: Pode ser nojento ou repugnante, mas por isso mesmo a protegemos. Não protegemos só discursos agradáveis. Novamente, como dizem sobre Voltaire, não concordo com uma só palavra do que você diz, mas estou pronto para morrer pelo seu direito de expressar sua opinião. Não é Voltaire nem tradução exata, mas está correto no essencial. Agora, o que ela diz em seu comentário é que ela meio que transforma isso talvez em uma ameaça real. Ameaças reais ou incitação, quando a violência pode ocorrer de imediato, são diferentes e podem ser punidas. Discurso de ódio geralmente não é punido. Incitação e ameaças reais são categorias chamadas de prescritas, onde pode haver punição em razão do conteúdo do seu discurso. Ou seja, enquanto você não incita a violência ou não faz ameaças de agressão. A vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, prometeu usar as forças de segurança contra os americanos que zombaram da morte de Kirka, chamando isso de terrorismo interno. Nós não viveremos com medo, mas vocês estarão no exílio, pois as autoridades lideradas pelo presidente Trump vão encontrá-los. Vamos usá-la para tirar seu dinheiro, tirar seu poder e, se você quebrou a lei, tirar sua liberdade. Já há consequências. O ministro da Defesa, Pete Hegseth, afastou um coronel por uma postagem. Ele criticou Kirk após sua morte e afirmou que o Pentágono está monitorando de perto reações que celebram ou zombam do ocorrido, acrescentando que responderão imediatamente. A televisão de esquerda não está retratando a situação com precisão. Bem, eles são de esquerda, não é? Todos os oficiais do Exército dos Estados Unidos da América assinam um compromisso de não participar de batalhas ou discussões políticas e não têm o direito de tomar publicamente o lado de qualquer partido político. Porque o nosso Exército é obrigado a permanecer neutro, né? Não só o Exército como um todo, né? Mas cada membro dele. O oficial que expressou bem sua posição, sua promessa, significa que não a cumpriu e deve ser demitido. Em segundo lugar, a segunda autoridade do Departamento de Estado prometeu punir estrangeiros que zombaram do assassinato, chamando-os de hóspedes indesejados no país. E aqui está a manipulação. Se você veio como convidado, estudante, turista ou empresário para o nosso país e, digamos, glorifica o terrorismo, o assassinato ou a perseguição política, nós não queremos ver você em nossa terra. Cai fora. Legendas. A colunista do Washington Post, Karnatia, disse que foi demitida por causa de postagens sobre Charlie Kirk, violência armada e raça. Relatos indicam que, em todo o país, diversos profissionais, de funcionários públicos a professores universitários, perderam seus empregos por críticas a Kirk. Enquanto uma nova luta pela liberdade ocorre no clima político tenso, das palavras. O curioso é que o grito "estão nos calando" não começou quando metade do país estava presa e, por assim dizer, foi silenciada à força. Fomos demitidos dos empregos, impedidos de entrar nas universidades, perseguidos. Se um confeiteiro se recusava a escrever no seu bolo "Viva o casamento entre pessoas do mesmo sexo", ele era processado. No YouTube, você dizia que casamento era a união entre homem e mulher. Você começava a ser punido, expulso, banido, como eles mesmos diziam. Se você no Facebook ou no Google dizia que existe diferença entre mulheres e homens, você era bloqueado por uma semana, um mês, ou até banido permanentemente. Naquela época, silenciar as pessoas era considerado normal. Mas, de repente, isso começou a incomodar o redator e também incomodar aqueles que exigiam fechar meu canal de legendas e muitos outros, só porque eu simplesmente simpatizava com o Trump. Legendas por Dima Torzok. Para entender os direitos e limitações da liberdade de expressão dos americanos, recorremos a Will Krieger. Ele é diretor jurídico da Fundação para os Direitos Individuais e Expressão, organização e escritório que defendem a liberdade de expressão.
Jamil Bouie, colunista do New York Times, trata desse tema em seu artigo mais recente. Senhores, sejam bem-vindos e obrigada por se juntarem a nós. Quero dizer logo de início, para começarmos a conversa, que obviamente não há justificativa para a violência, muito menos para o assassinato de outra pessoa. Mas precisamos analisar essa questão da liberdade de expressão de forma mais profunda. Quero começar perguntando a vocês dois, como veem a reação tão polarizada ao assassinato de Charlie Kirk? O fato de termos duas reações bem diferentes. Will, primeiro para... Você, M, muito obrigado por me convidar. Isso parece inevitável. Isso podia ser previsto de longe. Toda vez que passamos por alguma tragédia cultural ou nacional, quando alguém é morto, seja George Floyd, Barbara Bush, Rainha Elizabeth, quando perdemos uma figura pública, sempre surgem pessoas dizendo, ótimo, que bom que ela se foi. Então, inicia o ciclo de indignação. As pessoas são demitidas, suspensas, investigadas e mandadas embora. Neste exato momento, minha organização está recebendo pedidos de ajuda de todo o país. Nós acompanhamos todas as demissões e suspensões. Teremos muito trabalho. Isso é lamentável, triste e profundamente desanimador. Tempo. Jamil, e quanto a... Você. Concordo que essas coisas podem ser previstas de longe. Vou dizer que uma parte de mim se pergunta... O que as pessoas esperam em uma sociedade livre? Certo, não há nada. Claro, não é educado falar mal dos mortos, mas vivemos em um país onde as pessoas estão acostumadas a expressar suas opiniões sobre todas as questões e problemas, e sobre as pessoas. E isso deveria ser natural. Que, quando uma figura pública, ainda mais uma figura controversa, morre, as pessoas terão reações diferentes. E algumas delas serão muito negativas em relação à própria pessoa. Acho que isso é simplesmente parte do que significa viver em uma sociedade livre. Sociedade. Que engraçado isso da PBS. Ou seja, um viveiro de esquerdismo podre e repugnante. Ainda pagamos com nossos impostos, por assim dizer, nossos tributos. Nós financiamos o trabalho deles. Primeiro, agora o fraco Trump está dizendo, existam como quiserem, não daremos mais dinheiro a vocês. Então, em primeiro lugar, ele diz, esse mesmo que fala lá, não sobre a alegria da morte e a justificativa do assassinato, mas sobre o fato de que alguém não gosta da pessoa morta. Bem, ele diz, você já foi um cachorro e morreu como um cachorro. Se você é professor em uma universidade, a universidade pode tirar seu direito de lecionar, decidindo que você violou sua obrigação de ser neutro. E pode até te demitir, para você não manchar a reputação deles, não sujar o nome da instituição. Se você é apresentador de televisão, seus chefes podem decidir que você está prejudicando a imagem dos programas deles perante o público. E podem te demitir. Mas então, porque nenhum dos dois nunca disse nada, quando durante todos os 4 anos sofriam opressão, nós, quando éramos expulsos das redes sociais, da televisão, do rádio, das universidades, das escolas e de tudo, até mesmo naquela época, só pelo que você dizia, já era banido do esporte. Somente mulheres devem participar de esportes femininos. Isso não é um apelo à violência, certo? Na minha opinião, não. Não é incitar a multidão para começar um tumulto, para aumentar as paixões. Isso é uma opinião. A gente era expulso e eles na PBS e em outros lugares ficavam em silêncio, porque quando expulsavam a gente, isso na PBS não. Após a morte de Charlie Kirk, as redes sociais se encheram de opiniões opostas. Algumas pessoas foram demitidas por suas postagens. A raiva chegou até a reunião do conselho escolar em Buffalo Grove ontem à noite, onde alguns pais exigem a demissão de uma professora por seus comentários nas redes sociais, comparando os seguidores de Charlie Kirk com homens uniformizados em comícios na década de 1930. Eu não sou nazista, republicana, não sou nazista, Charlie Kirk não era nazista, era... Mas os pais não querem que a professora, que na verdade chamou os pais das crianças que ela ensina de fascistas, continue ensinando seus filhos. É interessante que esse comentarista político europeu que veio da Rússia, Konstantin Kisin, os pais se mudaram, ele era uma criança. Fala sobre a liberdade de expressão e sobre a interferência política em nossas vidas. Ouça, é interessante.
Essa é uma posição absolutamente insana para mim, como alguém que veio de uma sociedade onde não existia liberdade de expressão. E quando cheguei aqui, meus pais praticamente sacrificaram suas economias para me trazer para cá. Entende? Eles não se mudaram, eles me mandaram para um internato aqui com o único dinheiro que tinham. O motivo pelo qual eles fizeram isso foi para que eu pudesse viver em uma sociedade livre e pensar que isso aconteceu. Agora, esse princípio fundamental do país virou questão marginal, vista, na melhor hipótese, como de direita. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Constantin está impressionado que agora o direito ao voto é uma exigência da direita, diz ele, e não uma doutrina básica comum que, na verdade, unia o Ocidente. Bem-vinda e obrigada por se juntar a nós hoje para o debate sobre discurso de ódio. Devemos limitar a liberdade de expressão? Vamos começar, Den. Quero começar com você. Chamaram você de assassina da liberdade de expressão e fã de viagens. E eu acho que precisamos de uma visão mais precisa ou pelo menos mais correta. Qual sua opinião sobre liberdade de expressão? O que aconteceu na sua vida pessoal que levou você a essas conclusões e a se dedicar ao trabalho que faz? Agora, muito obrigado. É um título maravilhoso. Eu realmente aprecio isso. Não sei se mereço isso. Meu objetivo não é de forma alguma opor a liberdade de expressão à restrição da fala. Na verdade, eu luto pela responsabilidade, na medida em que responsabilidade significa impor limites a certas ações, incluindo atos de fala, então eu posso impor certas restrições. Mas minha principal tarefa é realmente garantir que todos os participantes na internet sejam responsabilizados. Assim como ensinamos nossos filhos a serem responsáveis, isso é a base ética e filosófica da nossa sociedade. É só isso que eu quero e é isso que eu realmente sei. Novamente, se isso às vezes me coloca contra a liberdade de expressão e às vezes, para sua grande surpresa, não, tudo bem, eu posso conviver com isso. Tenho quase certeza de que é necessário. Ivan vai deixar claro onde podemos discordar. Por favor, lembrem-se, não sou contra o discurso nem contra a liberdade de expressão, mas sou a favor. Uma posição totalmente incompreensível para mim. Você pode dizer o que quiser, mas vai ter que responder por isso. Ou seja, fale, mas depois você vai prestar contas por isso. O que isso significa? Na minha opinião, isso é punição. Na minha opinião, isso é censura. Na minha opinião, isso é perseguição, que uma liberdade de expressão forte o suficiente é capaz de se estender até mesmo a ideias que outros consideram odiosas. Do meu ponto de vista, absolutamente certo. Se você começar a pensar que isso foi um discurso de ódio, então alguém com certeza vai dizer que isso o ofende. E por isso deve ser proibido, certo? E então você começa a proibir isso. Stalin achava que qualquer declaração negativa sobre ele pessoalmente deveria ser punida. Sob Hitler, não era permitido exigir igualdade de direitos para os judeus. Todo governante deseja eliminar discordâncias e críticas a si próprio. Sem dúvida, compartilho dos objetivos de Dan. Discordo totalmente que a censura não seja um meio eficaz ou apropriado para promover esses... Aqui está o ponto de vista oposto, né? Ou seja, a censura leva à opressão. Sempre. Não vou mais falar da teoria. Vamos aos nossos assuntos. Vários comentaristas de direita já nos alertaram. Alertaram que a resposta aos esquerdistas pela opressão deles não pode ser a nossa opressão sobre eles, os de esquerda. Punir pelo crime é obrigatório, pois a lei foi violada. Se a lei foi violada, é preciso que a sociedade entenda. A lei não é algo flexível, não pode ser torcida para onde quiser que a lei deve ser cumprida. Eles devem saber, se não gosta da lei, sim, por assim dizer, cumpra, mas também lute para mudá-la. Comece a convencer seus congressistas e senadores a mudar essa lei. Inicie um movimento como Charlie Kirk para transformar algo, mas agir como os esquerdistas, esses canalhas podres do pântano, e bloquear o fluxo de informações que não lhes convém, sim, isso é uma atividade anti-americana. Isso, na minha opinião, deveria ser levado à justiça. E nós não devemos calar pessoas com opiniões diferentes.
porque então nós vamos nos tornar como eles, em ditadores, em tiranos, em... não sei como dizer, em malucos talvez. Sim, ninguém vai me dizer que sou um tirano, um maluco, só porque gosto de um bom sanduíche com chá. E isso foi Yursky quem leu. Agora não consigo lembrar quem é, talvez Burns, ou talvez... Não. Certa vez, Júlio César foi assassinado porque temiam que ele planejasse se tornar imperador e a República Romana desapareceria. A consequência do choque causado pelo seu assassinato foi a transformação da República em império. De jeito nenhum devemos acabar em Todicapcan. Devemos garantir que qualquer discurso, mesmo aquele que realmente não queremos que as pessoas ouçam, não possa ser silenciado à força. Se não for um apelo à violência, novamente, ou uma glorificação de algum tipo específico de violência, o que é basicamente o mesmo que um apelo à violência, certo? Para que precisamos de liberdade? Para que precisamos de liberdade em geral e de liberdade de expressão em particular? Primeiro, esse é o único modo moral de coexistência. Eu vou explicar agora. Deixe o vizinho em paz, Lisefer, deixe em paz. Não mexa e não force, não obrigue. Nem você a ele, nem ele a você. Não é a maioria que deve parar ou obrigar a minoria. Bem, isso, vamos chamar isso de democracia, certo? Agora, se for o contrário, se a minoria exigir ou impedir a maioria, isso é autocracia. Não, mesmo que 99% queira e obrigue, 1% de jeito nenhum, de forma alguma. Porque se os direitos de uma pessoa forem tirados, mesmo para o bem de 99,9%, isso inevitavelmente levará ao que virá depois. 98 violam os direitos de 2 e depois 51 violam os direitos de 49. E aí começa, vai rolando com uma gravidade. Sabe, a maçã sempre deve cair para baixo, no chão, nunca para cima ou para o lado, a menos que você a jogue, né? Só solta ela. Ela não deve cair para o lado ou para cima, mas para baixo. Porque se uma vez acontecer de um jeito diferente, ela vai voar para o lado em zigue-zague, né? Então isso significa que a gravidade é uma ilusão, então a gravidade dela não existe. Da mesma forma, senhores, com a liberdade de expressão, se não houver liberdade de expressão, uma vez ela não vai cair para baixo, mas para o lado ou para cima. E não há liberdade de expressão. Com certeza. Não é 99, 3, 4, 7, 8, 23, 24%. Há chaves. De novo, incitação à violência. Isso não é liberdade de expressão. Isso é incitar alguém a forçar outra pessoa a fazer algo que ela não quer, até mesmo tirar a vida dela. Ou seja, isso é interferir na vida do outro. Isso não é liberdade, nem de palavra, nem liberdade, se ela não existe psicologicamente. Sempre, mais uma vez, 1000 pessoas querem fazer algo. E isso é feito tirando algo de uma pessoa. Isso não é liberdade, isso não é liberdade, isso é violência, que depois leva à democracia e depois leva aos gulags. Sempre sem opções, se não houver liberdade, sempre para todos isso, inevitavelmente, obrigatoriamente, sem opções, levará à violência, opressão e ao que chamamos de tirania. Continuação, o primeiro indicador do movimento em direção ao arbítrio, gulags, interrogatórios em masmorras, torturas, confisco de propriedades, privação de todas as liberdades. O mais primeiro sinal é a privação gradual da nossa liberdade. E isso foi feito e feito pela esquerda. Isso é algo que nós não fizemos e não vamos fazer. E aqueles que são demitidos do trabalho? Bem, eu não sei. Das escolas, do exército, das universidades, dos meios de comunicação, por mentir, por incitar o ódio, por justificar o terrorismo, por justificar assassinatos. Bem, é preciso sentir pena? Não, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão.
Ele foi demitido por uma empresa privada porque eles não queriam que a imagem deles fosse associada a essa pessoa. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, liberdade de religião, reunião, associação, liberdade de movimento ou liberdade de expressão. Zero. Né? Se isso não limita a liberdade de outra pessoa ou não serve como um apelo para limitar a liberdade, o que o Estado pode fazer bem, digamos, como foi com Obama, Biden, como faziam nossos órgãos militarizados, todos esses órgãos de segurança. A pessoa é dona da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus planos, daquilo que ela criou e dos bens que ela adquiriu de maneira legal, usando sua cabeça e suas mãos. Você não tem o direito nem de 1% de dispor dos bens dele, e você deve ter o direito de dispor da sua vida, dos seus pensamentos, ideias e dos seus bens, não em 99%, mas em 100%. Então, e somente então, nós, seres humanos, poderemos viver em harmonia conosco mesmos, com o mundo, nos tornar livres, nos tornar uma sociedade feliz. E se nem mesmo em 1% houver, então, senhoras e senhores, esse é o caminho para o inferno, que popularmente é chamado de socialismo.